capítulo 4. Glória a Deus. Vamos ver Deus fora. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 4. Diz assim, irmãos, acompanhe. Tem alguns versículos só. Aqui quem está falando é João. E ele começa dizendo assim: depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para cá, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. E imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. Até aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço, Sandra, mais uma vez, né, ter convidado. É sinal que a primeira vez não foi tão mal, né? Aleluia. Vamos ver se a gente consegue melhorar alguma coisa dessa vez. Queridos, vocês sabiam que é difícil pregar aqui depois que todos vocês já pregaram? Só tem canela de fogo aqui. O pastor Mauro veio aqui mais um pouco, ele ia levantar esse culto e sair correndo. Coisa tremenda. A irmã Dilma ali arrebentou tudo, tá? Misericórdia. Daí a gente levanta e fala: meu Deus, o que eu vou falar mais para esse povo? O que eu vou acrescentar aqui? Esses elogios para dizer o ânimo que vocês têm. É muito bom, né? É bom a gente chegar no lugar. O povo está pegando, né? Nós vamos ponderar algumas coisas sobre a vida do apóstolo João. E aí eu queria começar dizendo o seguinte: não dá para mim dizer para vocês quem é Deus, mas dá para mim dizer o que ele não é, através das obras que ele realizou na vida dos seus profetas e apóstolos, e realiza nas nossas até hoje, através das nossas reações àquilo que Deus quer fazer. Porque não dá para descrever. Nós nunca ouvimos, nós nos sentimos. Aleluia. E aí nós imaginamos como ele deve ser. E Jesus disse uma vez assim: quem vê a mim, vê ao Pai. E quando ele disse isso, as pessoas que estavam olhando para ele, estavam olhando para um galileu simples, com a pele queimada do sol. As histórias, os historiadores contam que naquele tempo de Jesus, as peles eram bem morenas, não chegaram a ser negras. Porque eles viviam no deserto e não tinha as tecnologias e as vantagens que existem hoje. E era difícil as pessoas olhar para ele e falar: mas todo mundo é Deus, esse camarada? Pensem comigo, num tempo em que as pessoas viviam 100, 200 anos, Jesus era um menino, ele tinha 30. Quando ele apareceu no cenário, ele tinha 30 anos, e ele viveu, o seu ministério durou 3 anos e meio, então 33 anos e meio morreu. Era difícil para uma pessoa da minha idade, por exemplo, olhar para um menino de 30 anos e falar assim: esse camarada é Deus. Como é que olhando para ele, eu vou entender? E eles não conseguiam entender. E é isso que eu quero dizer para vocês: é difícil dizer ou desenhar a figura de Deus. E esses apóstolos, nessa época, como é que a gente sabe disso que eu vou dizer aqui agora? Eles tinham menos que 20 anos. Porque na cobrança dos impostos, Jesus disse assim para Pedro, né? Paga por mim e por ti. Só os dois pagaram. Só maiores de 22 anos pagavam. Eles eram novinhos. E ainda não haviam se dado conta de que simplesmente estavam andando com o Filho
de Deus. Aleluia! Alguém que já morou no céu, já esteve lá, sabia como era, e aquela vontade imensa, eu imagino, de dizer, olha, eu queria mostrar para vocês. Mas um dia ele dá, vamos usar uma palavra popularizada aqui, ele dá uma palhinha. Ele vai lá no Monte das Oliveiras, e ele chama Pedro, Tiago e João, e na frente dele, o que ele faz? Ele se transfigura. Ele fica translúcido. Tem inúmeros significados essa transfiguração de Jesus. Mas uma delas era dizer para aqueles meninos, eu não sou só o que vocês veem. Eu não sou só o que vocês ouvem ao meu respeito. Eu sou o Filho de Deus. Aleluia! E ele, até hoje, Jesus anda atrás disso, de querer mostrar para você e para mim, que ele não é só o que você pensa, mas ele vai além das suas imaginações. E agora João entra no cenário, quando nós chegamos no Apocalipse, no capítulo 1, e João ele é prisioneiro na ilha de Patmos. Naquele tempo havia um imperador chamado Domiciano, e esse Domiciano ele era contra o cristianismo. E qual era a acusação contra João? Ser pregador do Evangelho. Curar enfermos. Paralíticos. Cego. Essa foi a acusação. E ele foi exilado numa pequena ilha, que existe até hoje, está lá na Turquia, a ilha de Patmos. E ele ficou ali. Vamos pensar um pouquinho na cabeça de João. Então eu vou tentar descrever alguma coisa para vocês. Um menino que era pescador. Sabia tudo de pesca. Ele era um cara assim, tipo bruto. E ele tinha um apelido. A Bíblia mostra o apelido dele, chamado Boanerges. Boanerges quer dizer filho do trovão. Por quê? Eles eram truculentos, ele e o irmão dele. Eram pescadores, eram marrucos. Um dia Jesus passa onde eles estão pescando e diz assim, olha, vem, larga tudo isso aí. E eu quero fazer de vocês pescadores de almas. De homens também, que é a mesma coisa. Eles não pensaram duas vezes. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que chegou a hora de atender o chamado. Eita, glória! Quem está entendendo? Chegou a hora, pastor irmão, de atender o chamado. Aleluia! E é quando a gente atende o chamado que a corda aperta. Porque quando você não tem e não está na dispensação desse chamado, parece que as coisas fluem naturalmente. Parece que tudo que você faz está certo, se der errado você conserta e tudo bem. Mas quando você tem um chamado, existe todo um outro lado contrário de demônios, esse é o nome, que vai se levantar e fazer de absolutamente tudo para tentar dissuadir você da ideia de ir até o fim. Você acha que João passou por isso? Preso, apanhou, viu os seus outros 11 companheiros, serem martirizados. Os demais morreram, como Pedro, por exemplo, morreu crucificado de cabeça para baixo. Sabe por que de cabeça para baixo? Quando foram crucificar, foram levantar a madeira e disse, chega, eu não sou digno nem de morrer do jeito que morreu meu mestre. Põe a minha mão de cabeça para baixo. O que ele estava fazendo ali? Reconhecendo a sua indignidade diante de um Deus que é tão grande. E eu quero dar um conselho a você. Não estou dizendo que você é ou tem o que eu vou dizer, mas é um conselho. Não deixe a soberba invadir o seu coração. Não permita a prepotência tomar conta de você. Não seja bruto, não seja rude, não seja grosseiro. Entenda que acima de você tem alguém maior. E por mais que sejam as perturbações, permaneça no seu eixo, não se mova. Porque você precisa lembrar que apesar de todo e qualquer pesar, tem alguém acima de você que cuida de você o tempo todo.
é o Deus que te conhece. E Ele sempre te conheceu. A palavra de Deus nos revela que Ele nos vê ainda quando os ossos estão e os músculos estão se entretecendo dentro do ventre. Ele já tem a sua história, a sua vida na palma de suas mãos. Aleluia. João cresce, João vive isso. João acompanha os milagres pessoalmente, visivelmente, e ele acompanha vendo os seus irmãos de fé. Quantas vezes não se sentaram juntos na beira do caminho e conversavam um com o outro, dizendo assim: você viu o que o mestre fez hoje? Você viu aquele cego enxergando? Você viu o coxo que saiu correndo para dentro da igreja? Você viu aquele paralítico que estava no campo de Betesda, pegando uma cama, jogando nas costas e indo embora? Quantas coisas aquele menino viu? E o menino ele vai envelhecendo, seus amigos vão morrendo e por fim, como apóstolo, só sobrou ele. Até Paulo já havia morrido. Sobrou só João. E ele continuou fazendo o quê? Pregando a palavra do Evangelho. E nosso irmão leu um texto hoje aqui, em Provérbios, diz assim: não havendo profecia, o povo perece. Aí tem uma vírgula. Depois a vírgula diz assim: bem-aventurado aquele que guarda a lei. Tem que guardar a lei. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: tenha profecia ou não tenha profecia, a palavra está dentro do meu coração e eu vou Talvez você tenha vindo hoje para ouvir uma profecia. E não está errado. Mas se você não ouvir, você vai continuar guardando a lei. Aleluia! Você vai continuar guardando a sua fidelidade até que Deus possa falar para você. Eu sou repetitivo quando digo isso aqui, mas para vocês eu não disse ainda, então eu vou dizer hoje. Abraão foi chamado e Deus demorou. Para ele foi uma eternidade, mas Deus deu uma canseira nele de 25 anos para cumprir a promessa que fez no primeiro dia. E durante 25 anos, sabe quantas vezes Deus falou com Abraão? 3. Em 25 anos, Deus só falou com ele 3 vezes. E às vezes nós queremos ouvir a todo dia. Errado não está. Mas se você não ouvir, o que é que você vai continuar fazendo? Você é capaz de continuar dizendo assim: Senhor, precisava tanto ouvir alguma coisa que eu já me respeito e eu não ouvi. Mas eu não vou mudar a minha essência. Eu vou continuar esperando. Eu vou esperar um dia, 2, uma semana. Eu vou esperar um ano. Eu vou esperar 25, porque eu sei que quando o Senhor agir, o que o Senhor fizer será o melhor na minha vida. Aleluia! Então, nesse ponto, nós precisamos amadurecer e saber que Deus não falha independente das circunstâncias. E por que às vezes nós temos a impressão de estar sempre perdendo? Às vezes nós ficamos com essa impressão, né? Que as coisas só dão errado, não dão certo, porque nós nos fechamos apenas dentro da nossa visão. É só aquilo que eu estou vendo. E você se esquece. Tem um Deus que vê além daquilo que você é capaz de perceber. E Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. João vive a sua vida e então ele é preso na ilha de Patmos. Foi que ele aprendeu com Jesus naquela caminhada. Porque Jesus foi-se embora. Quem foi João enquanto estava com Jesus? Ele foi chamado de o apóstolo do amor. Por quê? Aquele homem bruto, rude, grosseiro, ele aprendeu a amar diretamente com o amor. E o amor cresceu tanto dentro dele que ele não se conformava de estar apenas ao lado. O que é que ele fazia? Tem uma cena que mostra a cena da ceia. Jesus está lá e ele chega lá e ouve.
privilégio. Ele reclinou a cabeça dos ombros do Filho de Deus. Ele era amoroso. A vida dele foi transformada quando ele entendeu e ele começou a imaginar, perceber quem era realmente Deus e que Deus é o amor. A compreensão exata da compreensão do que ele entendeu sobre o amor, ele escreveu lá em João 3,16. O que é que está escrito lá? Quem é que lembra? Porque Deus amou o mundo. Esse tal não tem tamanho. Não tem. Se desse para medir na força do braço, eu não conseguiria. De tal maneira que ele enviou o seu filho. Agora eu vou parafrasear. Ele enviou o seu filho. Eu tive privilégio de abraçar. Aleluia. De viver como ele. Coisa que nós imaginamos ele fez. Fisicamente, pessoalmente. E Jesus reconheceu isso nele. Jesus viu a mudança comportamental externada fisicamente. Não era uma coisa que ele mostrava quando ele estava no meio da multidão, era uma coisa, não era o que ele mostrava ser, é o que ele era. Sabe o que quer dizer? Você não pode ser crente quando está aqui dentro. Você falou isso. Porque ser crente não é o que as pessoas veem em nós, mas é aquilo que eles não veem está dentro de nós. E essa é a definição de caráter. O que é caráter? É aquilo que você é e faz quando ninguém está vendo. Aleluia! Quem entendeu? Glória a Deus! Quem pode olhar para si mesmo e dizer assim agora? Sou tão pecador, pastor. Porque quando ninguém está olhando, eu viro o trem. Precisa mudar. É o que Deus está dizendo para você. Precisa mudar. Porque quando o homem não está te vendo, o Espírito Santo está te vendo. Ele vai lá no seu pensamento e ele sabe o que você está pensando. E aí Jesus vê essa transformação em João. Ele foi o único apóstolo que lá na crucificação estava ao pé da cruz. Porque todo mundo fugiu da morte. E ele ficou. E a mãe de Jesus estava aí do lado. E agora presta atenção. Jesus falando como humano, se dirigindo a Maria como uma pessoa humana. Ele olha para João e ele diz assim: aí está a sua mãe. Em outras palavras, ele estava dizendo para João: eu estou entregando os seus cuidados, porque eu sei que você vai cuidar, que você aprendeu, que você entendeu o que é amor, o que é cuidado. Eu estou deixando a minha mãe para você. Eu vou embora, mas você, agora ela não é mais a minha mãe, agora ela é a sua. É, Pai, aleluia. E ele cuidou dela até o último dia. Ou seja, quando Deus conhece que nos tornamos pessoas na fé, responsáveis, honestas, capazes de pegar uma obra, uma missão e levar até o fim, ele diz: agora você está pronto. Agora você está pronto. Agora você pode subir. Agora você pode caminhar. É o que ele estava dizendo para João: estou deixando na sua mão o que era mais precioso para mim na questão de sangue, na ligação humana, familiar, que era minha mãe. Agora ela é a sua. Entregou na mão de João uma mulher. Aqui tem uma teologia. A mulher representa a igreja. Estou entregando a igreja na mão. E ele, agora ele se vê lá. Eu vou caminhar para encerrar aqui, para vocês cochilar, tá bom? Se você ver alguém cochilando, vai dar logo o pé do ouvido, que é para ele acordar. Ô, glória! E a hora que ele acordar, você fala: aleluia! É forte. E aí, ele vai preso. E ele está lá, nessa ilha de Patmos, eles se exilavam, prendiam políticos, religiosos, todos que eram contra Roma, eles mandavam para lá.
O lugar não era bom. Era um lugar de solidão. E a possibilidade de sair de lá era quase zero, porque era um banimento. Era tipo uma prisão perpétua. E João foi mandado para lá. Agora ele não tinha comunhão com a igreja, com os irmãos. Os irmãos não podiam ir para a igreja. Ele não podia ir para a igreja. E eu fico pensando, e isso me emociona. A saudade que ele tinha dos irmãos. Quando você vai ler a carta lá, pastor Mauro, ele diz assim: olha o amor. Nessa época ele estava com cerca de 90 anos. E ele escrevia a carta e dizia assim: ele levava um diminutivo. Fala, olha, mais um pouquinho de tempo. E ele vai voltar. E agora ele está sem os filhos, está sem a igreja, ninguém vai pregar. Eu imagino que como ser humano, assim como a cabeça dele, deu um nó. E ele poderia, irmão, esse pensamento eu estou colocando na cabeça dele. Ele poderia ter dito assim: que valeu, hein, Cristina? Ter corrido atrás para acabar aqui. Que adiantou? E às vezes nós chegamos a ser criados. Não, sabe? Às vezes nós chegamos aí, né, pastor? Eu não sei há quanto tempo o senhor veio nesse ministério. Quanto tempo? Não. Mas às vezes a cabeça da gente está não. E a gente fica aí nesse sem saber o que vai acontecer, sem saber o que vai fazer. Qual é o pensamento que vem na nossa cabeça? Eu vou desistir. Eu vou largar tudo. Eu vou chutar o pau na barraca e queimar a louca. É o primeiro pensamento. Parece que nós temos dificuldade de dizer assim: eu não vou fazer nada disso. Eu vou me levantar, e eu vou lutar, e eu vou conquistar, e eu vou vencer em nome de Jesus. Mas os primeiros pensamentos são: eu vou desistir. Não está valendo a pena. E esse pensamento eu coloquei na cabeça. Não estou dizendo que ele pensou isso. Mas ele poderia ter pensado na sua angústia, na sua solidão. Imagina quantas vezes ele foi orar. Ele falava: ó, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas está tão difícil. Irmãos, é muito difícil você dizer seja feita a tua vontade. Porque, na maioria das vezes, seja feita a tua vontade, é só da boca para fora. Porque o escada chegou ali, você não lembra mais o que você falou. E aí, quando acontece uma situação, você esquece que você está dentro da vontade de Deus e você faz assim. E aquela pessoa brava, ignorante, quer bater, mulherada quer avançar de unha, os meninos querem dar uns catinhos de papo na orelha. Já viu aquela pessoa que fala assim: assim? Vocês estão rindo, é para chorar, seu povo. Não é para rir, não, é para chorar. Sabe por quê? Você vai aprender agora. Quando você está vivendo na graça, na fé, quando você está no óleo, no azeite, mergulhado no tambor, no barril, você olha assim para a situação que é para explodir, e você fala: Jesus, não me deixa um segundo. Para mim não dizer o que eu quero dizer, para mim não fazer o que eu quero fazer, para mim me calar, para mim voltar para casa com a língua dentro da boca, para me raciocinar, pensar, e no final de tudo dizer: obrigado, Senhor, porque eu não abri a boca. O Deus que você serve, talvez você não saiba, mas ele diz assim: minha é a vingança. Em outro ponto, ele diz assim que nós somos a menina dos olhos. Eu não sei se você entende essa frase. Quando ele diz a menina, não está falando especificamente de uma mulher. É a menina dos olhos. Eu posso ter alguém dentro do olho? Claro que não. Era isso que Deus estava dizendo. Vocês são a menina dos meus olhos. Os meus olhos me colocam. É forte, né?
É assim que Deus vai acontecer. E aí ele vem através de Jesus, e o povo preocupado com o pecado, deve se preocupar mesmo. E alguém pergunta, Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar o pecado? 7 vezes? Que a lei mandava perdoar 7 vezes. Ó, tá vendo? Ensina a criança que deve andar. 70 vezes 7, dá 490 vezes num dia. Precisa de muita TPM, muita menopausa, para não conseguir perdoar 490 vezes no dia. Mas o que ele estava dizendo com esse número assim, essa hipérbole? Ele estava dizendo assim, o perdão não tem fim. O perdão é toda hora, é todo dia, é todo momento. Talvez você que esteja aqui nessa noite, ouvindo, eu agradeço por você estar ouvindo, talvez você precise aprender alguma coisa sobre o perdão. Já parou para pensar que o rodamuinho que está dentro da sua casa, ele pode acabar se você disser assim, me desculpa. Já parou para pensar nisso? Toda essa ventania, essa tempestade, ela pode passar se você disser só essa palavra. Só você curvar a serviço. Serviço é isso aqui, ó. Curvar sua serviço, baixar sua cabecinha e falar, eu peço perdão. Mas sem dizer depois, mas você está errado. Esqueça isso. Eu peço perdão. Você vai ver que demônios vão desaparecer. Porque demônios ganham força na discórdia. É na discórdia que eles ficam musculosos. Mas quando você, mesmo estando certo, esquece essa história de, mas eu tô... Esquece isso. Esquece. Se você pedir perdão, você vai quebrar o outro no meio. Vai esmagar o ego. Sabe, porque ele está esperando você virar o satangô e você não vai virar. Você vai chegar lá, mas sim, perdoe em nome de Jesus. E ainda diga, eu acho que eu quero pedir desculpa. Você vai ver que a situação vai virar outra coisa. Isso nem fazia parte da mensagem. Mas toma, leva para casa. Eu vou tentar encerrar o sermão. E João está lá preso. Poderia pensar em todas essas coisas. Mas quando ele acha que é o fim, eita, aqui está a parte gostosa. Quando ele acha que é o fim, ele vai orar. Talvez com aquele coração velho, já há 90 anos. Bem apertadinho. Né? Oh, glória. De repente, ele é arrebatado do espírito. Eu entendo que apagou, caiu, mas o espírito não. E ele é arrebatado do espírito. E ele escuta uma voz. Era a voz de Jesus. Ele fala assim, porque o maior barulho que ele conhecia naquela época, não tinha canhão, não tinha arma de fogo, era uma trombeta tocando para a guerra. E ele diz assim, eu ouvi aquela voz que parecia uma trombeta. Em outra parte ele falava assim, lá no começo ele fala assim, parecia um barulho de grandes ondas. E eu ouvi aquela voz, e eu olhei, e eu vi uma porta se abriu. De lá saiu uma voz dizendo assim, ei, sobe aqui. Aleluia. Sobe aqui. E ele nem perguntou para quê, mas a voz que era a voz do Senhor Jesus disse, sobe aqui. Eu quero mostrar para você coisas que vão acontecer. Presta atenção nisso aqui agora. E essa é a parte de você. João estava pensando que era o fim. Quando ele achava que era o fim, Jesus aparece, abre uma porta no céu, fala, sobe aqui. Eu quero te mostrar o que vai. Em outras palavras, João, vem aqui. Porque o seu final não é nessa vida. O homem disse que você vai parar aqui. E eu estou dizendo para você que tem coisas
que estão para acontecer, e eu espero que você entenda isso. Não é o fim. Essa situação ela não é definitiva. Ela não encerra a sua vida, não encerra um ciclo. A palavra de Deus para vocês não é o fim. Porque as coisas na visão de Deus só termina quando Deus diz que termina. Abre o seu coração, abre a sua mente nesta noite. E entenda esta palavra que eu estou gritando, porque ela precisa ressoar dentro da sua alma. Não acabou! Porque quem anda com Deus, quem determina o fim é Deus. E 2 anos depois, o imperador Domiciano morreu. E o seu outro, acho que foi Edemar, o substituiu. Qual foi a primeira ordem de Edemar? O never, né? São nomes gregos. Falou assim, olha, quem é que está lá na ilha? Tem fulano. Quem mais? Tem um tal de João. Qual foi o crime? Pregar o evangelho. Tirei de lá agora. Todo sofrimento tem um tempo de tempo. Toda luta, toda provação tem um tempo de tempo. Eu começo a pregar e eu me empolgo, mas a gente tem um horário. A palavra de Deus no seu coração é: não acabou. Sabe por quê? Deus citou João lá? Porque João teve uma história com Deus. Ele não pulou de paraquedas na história. Ele teve um caminhar. Ele teve um aprendizado. Ele reproduziu o que ele aprendeu. Trouxe outras pessoas ao conhecimento do Evangelho. Tinha intimidade com Deus. Esteve fisicamente com o seu filho. E passou um tempo sem profecia, sem nada. E ele viveu por quê? Porque ele aprendeu lá atrás. Começa a praticar o que você já aprendeu. É tempo de você começar a praticar tudo que você, Deus, tesourou no seu coração. É tempo de você colocar em prática toda a sua experiência teórica. Teoria não vai levar ninguém a lugar nenhum. A prática vai. A prática vai te levar. A teoria não vai. As coisas só vão começar quando você colocar as mãos. O mar vai se abrir quando o povo colocar o pé. A hora de colocar o pé, depois da vara, aí ele começa a se abrir. E enquanto não passar tudo, ou seja, enquanto não acontecer todas as coisas, o mar não se fecha. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Leve ela no coração de vocês. Quando encontrarem alguém na situação difícil, diga a essa pessoa: só acaba quando Deus disser que acaba. E quando Ele não disser, não acaba. E até que não acabe, o vencedor é você. Deus está perdendo. Deus abençoe vocês. Glória, meu Deus, que palavra. Senhor, abençoe. Poderosamente. Chorei no começo ao fim. Que palavra gloriosa. Eu convido a igreja para se colocar de pé. Deus abençoe o pastor Mauro, a Cristina também, né? Essa moça aqui. Pastor Gilson, a minha amada que está lá no cantinho cantando. Deus abençoe sua vida. Amém? Quem trouxe chá? Roupa. Glória a Deus. Vamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, né? Aleluia. Vamos colocar em prática. Oi. Tudo bem, Cristina? Tudo. Oi?
As alianças na mão da missionária Maria, que Deus venha abençoar. Amém? Eu gostaria de convidar o pastor Mauro, o pastor Gil, para me ajudar a interceder por essas vidas. Glória a Deus. Senhor. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Estende sua mão de profeta para cá. Glória a Deus. Para não cair. Uma das coisas que a gente tem que colocar em prática é a nossa fé. Nós temos que aprender a colocar a nossa fé em ação. Então, nessa noite, coloca a sua fé em ação. Que o Senhor vai visitar essas vidas, vai visitar cada lar, cada vida aqui representada, cada casa. Amém? Amém. Então vamos orar, mas eu quero ver o povo orando. Aleluia. Vamos aqui, evangelista. Ô, Laura, por favor, pede para as crianças pararem aqui. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Senhor, Pai, nessa noite Jesus queremos nos apresentar. Veja no teu altar essas vidas. Desta feita, Senhor, Ministrando a obra de Deus. Cada vida, meu Deus, aqui representada. Queda, Senhor, toda obra do mal. Meu Deus, queremos aquilo que o Deus nos sabe. Ajuda a lugar, Deus, querido, toda maldição. Aleluia.
trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo da verdade. Nós queremos despedir o teu povo em casa, meu Deus querido, te agradecer por esse culto maravilhoso. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus querido, leva, Senhor, o teu povo debaixo das tuas potentes mãos, guardados e livres, meu Deus, de toda a cilada do mal. Meu Deus querido, que eles venham ter uma semana abençoada, meu Deus querido, cheio de surpresas da parte do Senhor. Pai, eu quero te pedir, Pai, te agradecer por tudo que o Senhor fez no meio de nós e por cada vida que veio até aqui adorar o teu nome junto conosco, Pai. Nós queremos te louvar, te agradecer e te exaltar. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será por Deus, quem será? A vitória é nossa, em nome de Jesus.